Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus envolva e permaneça em nossos corações. Vamos agora ficar alguns minutos unidos nessa vibração de amor em busca de conhecimentos espirituais, para que possamos vibrar no amor com Deus, com Jesus e com toda a espiritualidade. E hoje nós vamos falar de um tema que é o tema do mês de setembro, né? O Setembro Amarelo, que no dia 10, ele, no mundo todo, ele é muito lembrado e falado em todas as doutrinas, em todos os lugares, que é um problema hoje um problema de saúde pública, que é o suicídio, né? E hoje nós vamos falar sobre o suicídio, dar alguns dados e para que a gente possa ter entendimento e conhecimento desse verdadeiro tabu que é o suicídio. As famílias se sentem envergonhadas por falarem desse tema, de dizerem, é como todos nós ainda, né? Temos o tabu da morte, né? Porque quando falamos na morte, nós não queremos falar de morte, nós queremos falar de vida. Por que nós não queremos falar de morte? Porque a morte realmente ela não existe. Então, nós matamos o corpo. E hoje nós vamos falar especificamente do suicídio. Tirar a própria vida é apagar-se para sempre? O Espiritismo garante que não. Frases ditas por candidatos ao suicídio: não aguento mais viver, eu queria sumir, eu quero morrer. A mudança de comportamento, esse é o momento que nós precisamos estar muito atentos a essas pessoas que nos rodeiam, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, qualquer um que estejam ao nosso lado. Quando começam a dizer essas frases, são sérios candidatos ao suicídio e precisamos prestar atenção no seu comportamento. Isso é um comportamento obsessivo que vai se agravando, vai aumentando e vai jogá-lo naturalmente para o alcoolismo, para a drogadição e para a depressão. Esses são elementos que normalmente os suicidas procuram para dar fim ao seu corpo, porque a sua vida eles não têm como fazer isso. O suicídio é considerado pelas leis divinas um crime. Então não tem como terminar com a vida, porque a vida nos foi dada pelo Criador de todas as coisas do universo. Inteligência suprema, infinitamente bom e justo. A Organização Mundial da Saúde, ela nos alerta que mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todo ano no nosso planeta. Imaginem, e ainda, além disso, tem as tentativas que não foram concluídas. No nosso país, mais de 12 mil pessoas tiram a sua própria vida
através do suicídio. Então, nós precisamos trazer esse tema para dentro dos nossos lares, para orientar aqueles que vivem, que convivem conosco, porque o suicídio, ele é uma doença normalmente espiritual. E também o nosso organismo, ele vai se abalando através das obsessões, das subjugações, e precisamos de profissionais para nos ajudarem, né? O CVV, o Centro de Valorização da Vida, tem um telefone que é o 188, que fica 24 horas à nossa disposição. Aquele que estiver com vontade, tendo essa disposição que possa ser um candidato, ligue para o CVV. Sempre tem um irmão nosso lá para nos orientar, para nos consolar e principalmente nos falar das coisas espirituais, de como acontecem as coisas. E quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos. Foi Jesus quem nos orientou dessa forma. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu comecei a falar, eu fiz uma afirmação, né? Que o Espiritismo diz que não, né? Que nós não conseguimos tirar a vida, porque a vida não cessa. Nós pensamos que ao tirar nossa vida, tudo acaba. Ledo engano, pois a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual, onde fomos criados por Deus, pois a morte não existe. É a própria vida na verdadeira vida, que é o mundo espiritual. De lá viemos, para lá voltaremos. Lembram aquelas perguntas que nós fizemos a nós mesmos? Da onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou voltar? É isso. Porque morre o nosso corpo. Porque o nosso espírito, ele é imortal. O suicídio é um crime perante a lei de Deus, que estão escritas na nossa consciência. Por isso que Jesus nos disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos criados simples e ignorantes. E através dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, nós vamos conhecendo esse mecanismo da vida, e através desse conhecimento nós vamos nos libertando dessas ideias obsessivas e muitas vezes subjugadoras, né? Que quando estamos num processo de subjugação, já não somos nós quem nos guiamos, somos umas marionetes teleguiadas. Na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos nossos irmãos com maior conhecimento: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os benevolentes nos respondem: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei. Então, no momento que nós cometemos suicídio, nós transgredimos a lei de Deus. E a transgressão, ela sempre tem cobranças nessas transgressões. Aqui no mundo, nós somos, quando cometemos transgressões, crimes, o que nos acontece? Somos presos. No mundo espiritual, nós mesmos é que temos que recompor a nossa consciência, porque isso é uma transgressão da nossa consciência, uma transgressão das leis que estão escritas na nossa consciência. E a médium Ivone Pereira,
ela nos escreve, através da sua psicografia, o livro Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho. O tema desse livro gira em torno da história de Camilo após o seu suicídio, que ele se suicida com um tiro e, surpreendido pela sobrevivência da sua alma, porque não conseguimos matar o espírito, não existe essa possibilidade. Então, quando nos suicidamos, o nosso corpo morre, fica por aqui, e o nosso espírito segue o caminho que chega no mundo espiritual. Então, ele, surpreendido pela violência de sua alma, sentindo as dores do projétil que lhe atingiu o ouvido direito e o cérebro, acorda em meio aos odores fétidos da decomposição de seu próprio corpo, ouvindo vozes de imensa multidão, a qual há pouco se viu atraído, até que são todos compulsoriamente conduzidos a um local inóspito, trevoso e sombrio, por eles chamado de Vale dos Suicidas, em triste alusão à condição de todos os que ali estão presentes. Então, meus irmãos, perceberam? A morte não existe. É a própria vida, na verdadeira vida. E nesse livro, a nossa médium, Ivone, ela transcreve para onde vai um suicida, quanto tempo os suicidas ficam presos ao corpo físico. Todo suicida vai para o Vale dos Suicidas. Como reencarna um suicida? É errado matar-se para encontrar com um ente querido? É errado matar-se para salvar uma vida? Então, são todos esses esclarecimentos que esse livro nos fornece, ditado pelo espírito que estava lá. O Camilo Cândido Botelho estava lá no Vale dos Suicidas, e através do seu melhoramento, dos passes, dos fluidos energéticos que recebe, sua percepção foi melhorando, foi entendendo, os obsessores deixaram de persegui-los, e então ele se sentiu nesse momento, depois de 50 anos, ele se sentiu nesse momento de poder ditar esse livro. E a Ivone Pereira recebe isso e transcreve para todos nós. São as nossas setas, né? Nos mostrando de que maneira que devemos agir. No Vale dos Suicidas, por exemplo, o grupo de trabalhadores é chamado de Legião dos Servos de Maria, porque Maria, mãe de Jesus, ela que coordena toda essa legião dos suicidas que estão lá no Vale dos Suicidas com muito amor, porque só com o amor esses nossos irmãos devem ser tratados, assim como nós que estamos aqui pensando nesse crime que é o suicídio. Então nós temos que buscar o conhecimento para nos livrar dessas ideias obsessivas. Como é que reencarna um suicida? Geralmente renascem com defeitos ou deficiência no órgão afetado. Um tiro, um enforcamento, tiro no coração, se joga de um prédio, se joga na frente de um caminhão, de um veículo, provoca um acidente. Esses são os suicídios voluntários. E isso, todos os órgãos que foram afetados, nós vamos ter que reencarnar para poder ajeitar isso diante da vida, desse mecanismo
que é a vida. E o resgate também não é igual para todos, porque alguns dão um tiro no ouvido e depois vêm com problemas de surdez, outros não, porque cada caso é um caso, né? Então nós temos que procurar compreender para não praticar esse crime que é o suicídio. É errado matar-se para encontrar com um ente querido? Além de ser errado, adiará ainda mais o reencontro com este ente querido. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, no capítulo 5, há um relato de uma mãe que suicidou-se logo após a desencarnação de seu filho. Sua intenção era acompanhá-lo, mas não aconteceu o esperado. Porque não encontra, porque quando a morte é natural, quando esgota-se o fluido vital, você é chamado pelo plano maior para voltar à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas quando você comete o suicídio, você tranca o fluido vital, estanca o fluido vital que você recebeu para reencarnar. Então, você comete um crime perante as leis de Deus. Por isso, as vibrações são totalmente diferentes. Você vai se encontrar numa zona umbralina e, quiçá, esse filho dessa mãe não estava numa colônia para restabelecimento e o encontro real da verdadeira vida, que é a vida espiritual. O suicídio, para o materialista, é visto como uma porta de saída. Mas para o espiritualista, ou seja, para quem acredita que a vida continua após a morte do corpo físico, o suicídio é a porta de entrada para mais problemas, dores e aflições. Então, meus queridos irmãos, nós temos que buscar realmente o amor, é a paz, é a benevolência, é o tratamento amoroso e carinhoso com os nossos irmãos, é o entendimento do mecanismo da vida. E nada e ninguém melhor que a doutrina espírita para poder nos explicar esse mecanismo que é essa vida tão maravilhosa que nós recebemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 14 tem o suicídio e a loucura. Busquem entender isso, procurar compreender como é que esse mecanismo funciona, porque nós precisamos estudar, compreender, perceber as obras que Kardec nos deixou, os livros complementares, como Memórias de um Suicida. Tudo isso nós precisamos, porque tenha certeza, não se mate, você não morre. Nós temos na Bíblia o relato de um suicídio, que foi daquele que traiu Jesus, entregou Jesus, e ele então se enforcou, Judas. Hoje está no mundo espiritual como um espírito superior, porque se redimiu no corpo de Joana d'Arc, que fez muitas coisas boas para o planeta, para a Europa naquela época, mas se redimiu através do fogo. E Judas hoje é um espírito bom, um espírito superior que está aí
nos orientando. Mas no livro Momento de Ouro, ditado pelo espírito Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ela nos traz o retrato de mãe, que é contando esse suicídio. E ela nos diz assim: depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego, no além errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorsos e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Não sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo e é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a desconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso. Mandou que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Indo assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo,
frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva e permaneça em nossos corações. Que todos nós, meus irmãos, pensemos e busquemos o entendimento e o conhecimento para que possamos quebrar esse tabu que ainda existe entre a grande maioria da humanidade. Muito obrigado pela paciência, que assim seja.